E aí, gente, beleza? Tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu vou discutir um assunto que eu acho que ele é de extrema urgência, porque, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar a verdade sobre o general Augusto Pinochet. Só que, na verdade, esse vídeo vai ser para tratar dos ídolos da direita no geral. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho deles, só que eu vou dar um foco especial no Pinochet, porque ele é, assim, sem dúvida nenhuma, o mais polêmico de todos, e também ele é talvez o que envolve mais críticas sobre ele. E é justamente por conta disso que ele é o mais polêmico. Só que antes de eu começar a falar, como é uma grande tradição aqui, eu vou pedir para que você dê seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito, 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 muito. Então, por favor, se inscreva, deixa o like e é isso aí. Bom, primeiramente, eu quero falar aqui por que eu tô fazendo esse vídeo. Porque o Pinochet, eu vejo aí a galera da direita, né, nós direitistas, arranjando personalidades históricas pra gente se inspirar, né, como se fossem os grandes nomes da direita. E aqui eu não tô falando do quesito dos grandes nomes da direita de autores ou de intelectuais, enfim. Eu tô falando de grandes políticos de direita, os líderes direitistas que marcaram a história da humanidade. E aí tem vários deles que eu posso citar aqui. Eu posso falar Pinochet, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que mais? Tem vários outros. Atualmente, os três assim mais conhecidos são o Donald Trump, o Bolsonaro e o Javier Milei, atualmente. Só que, assim, esses ídolos da direita não são tão homenageados hoje, porque, obviamente, eles estão vivos. E no momento que uma pessoa morre, ela se torna muito mais importante, muito mais relevante e muito mais amada. É sempre assim. Basta você ver um jogador de futebol, que no momento em que ele se aposenta, ele vira muito maior. Ele começa a ser muito mais admirado. Vocês podem ter certeza que quando Messi e Cristiano Ronaldo se aposentarem, os dois vão, nossa senhora, ser ainda mais admirados do que eles são hoje em dia. Foi assim com o Pelé, foi assim com o Maradona, e sempre vai ser assim, especialmente com os políticos. Perdão, no momento em que eles morrem, eles se tornam muito maiores, porque a gente começa a relembrar dos feitos importantes que eles tiveram, especialmente para o triunfo da direita. Mas aí qual que é o meu lance com o Pinochet? O problema é que eu vejo muitas pessoas idolatrando o Pinochet como se fosse um exemplo de líder, um exemplo de político. E creio eu que isso acontece por dois motivos. São os dois motivos que eu aqui investigando acabei arranjando. O primeiro deles é porque qualquer um que combata o mínimo possível a esquerda, nós já passamos a gostar. Aí que está o ponto. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu tenho certeza, na verdade, você pode ter certeza de que ele não foi eleito porque gostavam dele, mas porque ninguém mais aguentava a esquerda no poder. O PT já estava no poder há o quê? 20 anos, e aí ninguém estava mais aguentando eles. Então, qualquer um que chegasse lá para tirar os caras do poder, a gente ia lá e votar. Foi exatamente isso que aconteceu com o Bolsonaro. Foi isso que aconteceu na Argentina com o Milei e assim vai. Então, a gente vendo todas as atrocidades feitas por esses governos comunistas na história, como na China, União Soviética, Cuba, enfim, a gente passa a querer se aliar a qualquer um que vá combater a esquerda. Então, qualquer um que vá chegar lá e vai realmente tirar esses caras do poder à força, a gente passa a ter uma pequena admiração por eles. E foi exatamente o que aconteceu com todos esses caras da direita, incluindo o Pinochet. Isso é um movimento natural do ser humano até. Eu mesmo, quando eu vejo o que acontece nessas universidades, vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o canal do Wilker Leão? O cara que está sendo completamente perseguido por ele mostrar a opinião dele na universidade. Eu vendo isso, eu fico realmente revoltado e eu penso, caraca, a esquerda domina completamente as nossas universidades. Não tem ninguém que vai poder mudar isso. Quando que isso vai mudar, sabe? E aí, nesse ponto, a gente fica tão revoltado que a gente acaba se aliando até ao diabo para expulsar eles.
E é exatamente isso. O Pinochet, esses caras sabem que ele não é um grande exemplo assim de um líder, de um homem com uma moral muito elevada. Só que como ele tirou a esquerda do poder à força bruta, muitas pessoas começaram a, meu Deus, admirar ele. Tem muitos chilenos, nos dias de hoje que seriam loucos para ele voltar pro poder. Hoje em dia, assim, loucos. Que nem você vê muitas vezes essas pessoas mais de antigamente querendo que a ditadura militar volte. É exatamente isso que acontece no Chile. Muitas pessoas querem que o Pinochet volte porque não aguenta mais quem está no poder atualmente. Agora, a segunda coisa é um movimento mais de vingança. Isso é uma coisa até meio infantil. Por quê? Os caras da direita veem o que a esquerda faz e eles fazem exatamente a mesma coisa, só para os provocar. Porque, tipo assim, a gente vê esses caras da esquerda admirando Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara, vários outros caras que foram, assim, monstros, que foram pessoas que realmente mataram milhões, na verdade. E aí a gente vê isso e fica revoltado, tipo, meu Deus, como que esse cara pode admirar Stalin? Como que esse cara pode ser fã de Mao Tse Tung, que foram os dois maiores assassinos da história? A gente vendo isso, a gente fica revoltado de novo, mas aí a gente quer se vingar. A gente fala, vocês têm os seus ídolos? Muito bem, agora nós vamos ter os nossos. E aí a gente começa a provocar eles. Tanto que se você for ver esses vídeos aí sobre o Pinochet na internet, você pode descer nos comentários que você com certeza vai achar alguém colocando emoji de helicóptero. Porque caso você não saiba, no governo do Pinochet era um tipo de morte muito comum os militares mandarem os prisioneiros em helicópteros para o alto mar e jogarem eles do helicóptero para morrerem afogados. Eu acho que, sei lá, umas 140 pessoas morreram desse jeito. E até hoje muita gente fica zoando isso. Que nem quem é stalinista zoa os trotskistas com o emoji de picareta, também quem é fã do Pinochet zoa os comunistas com o emoji do helicóptero. E isso é um movimento pecaminoso no ser humano. Porque isso é uma coisa muito comum, que é a gente querer punir o outro fazendo exatamente a mesma coisa que ele faz. Uma coisa que agora alerta de spoiler. Na série Game of Thrones, quando aquela mulher que... Nossa, agora esqueci o nome dela, mas enfim, ela tipo assim, aquela mulher que ela mata a filha da rainha Cersei com um beijo que tinha veneno. Aí ela morre envenenada e a Cersei usa exatamente o mesmo método, o mesmo jeito de assassinato para matar a filha dessa mulher e na frente dela. Então, isso é uma coisa que acontece muito na história e é exatamente isso que acontece por parte desses direitistas. Eles veem os comunistas idolatrando Stalin e falam, haha, seus otários, Stalin devia ter matado mais, Stalin matou foi pouco, e eles fazem exatamente a mesma coisa, porque tem muita gente que acredita que o Pinochet matou pouco, que ele devia ter matado muito mais. Mas aqui que está o outro ponto da referência, porque ao mesmo modo em que eu não vejo o Pinochet como um bom exemplo, na verdade eu vou deixar aqui bem claro, não vejo o Winston Churchill como um bom exemplo de líder da direita, porque eu acho que ele era, assim, extremamente imprudente, apesar de que ele era muito corajoso, porque por muito tempo ele foi o único que teve coragem de realmente peitar Hitler. Mas ele era um cara muito imprudente, porque ele cometeu muitos erros militares e de guerra e tal, além do fato de que ele era extremamente racista, porque ele via os indianos como seres inferiores. Ele próprio já admitiu isso. Não vejo Margaret Thatcher como um bom exemplo, porque ela era abortista e a favor da legalização das drogas, e não vejo o Pinochet como um bom exemplo, afinal ele era um ditador. E uma das grandes virtudes assim de uma nação judaico-cristã é realmente a liberdade. É claro que não é a libertinagem, que é o que mais ocorre hoje, porém a liberdade ela é fundamental, especialmente também para a economia. Então, apesar de eu não ver nenhum desses três como exemplos de líderes da direita, eles ainda assim
não podem ser comparados com as maldades que os líderes da esquerda fizeram. Que é aí que está outro ponto. Vocês, comunistas, que idolatram Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, enfim, vocês não podem idolatrar esses caras e, ao mesmo tempo, odiarem o Pinochet. Porque é uma comparação criminosa você fazer isso. O Pinochet, o governo dele durou 17 anos. E em 17 anos, sabe quantas pessoas morreram no governo dele? Cerca de 3 mil. O Stalin, sabe quantos que ele matou? Mais de 14 milhões. E o Mao Tse Tung, ele matou mais de 30 milhões. Repito, mais de 30. 200... Não, peraí. Nossa, cara, eu nem sei falar 1000 vezes mais. Porque, 10 vezes mais seria 30 mil. Aí 100, 300 mil, ele matou... Não, cara, até mais. 10 mil a mais... Não, peraí. 10 mil vezes a mais. Caraca, que bagulho inacreditável. Mao Tse Tung matou 10 mil vezes mais pessoas do que Pinochet. Caraca, mano. Assim, não tem comparação. Esses caras, esses ídolos da esquerda, eles são todos, sem nenhuma exceção, pessoas completamente depravadas, pessoas completamente vaidosas, mentirosas, todas. Não tem nenhuma que salve. Assassinos. Isso quando não são pessoas completamente antissociais e depravadas, como é o próprio caso do Mao Tse Tung, que ele era uma pessoa que realmente era cruel, uma pessoa assim, fria, sem nenhum coração. E o próprio Pinochet, que ele era um ditador, que ele matou 3 mil pessoas, que ele era realmente um homem rígido, um homem muito linha dura, ele tinha um senso moral infinitamente mais aprimorado do que Stalin e Mao Tse Tung. Até porque esses dois não tinham senso moral. O Pinochet, ele era um grande pecador, ele era um assassino, um ditador, mas ele não pode chegar à unha do pé do Stalin e do Mao Tse Tung no quesito de crueldade. Não pode. Então, o meu grande recado aqui é: direitistas, não gostem de Winston Churchill, Pinochet ou Margaret Thatcher só porque vocês querem dar uma resposta aos esquerdistas ou só porque eles foram pessoas que combateram o esquerdismo. Porque, do mesmo modo, Stalin, ele foi um cara que lutou contra Hitler. Então, só por causa disso você vai gostar do Stalin ou vai gostar do Hitler? É claro que não. Os dois são monstros, são cruéis, não tem um lado certo nessa história. Porém, é impossível você dizer que Stalin e Pinochet estão no mesmo nível de crueldade, que eles foram ditadores igualmente desequilibrados moralmente. Não foram. Um é infinitamente pior do que o outro. Essa é a minha mensagem que eu quero dar para vocês. E é essa a grande verdade sobre Augusto Pinochet que eu tanto falei aqui. E por que isso acontece? Vou dar só aqui um último recado. Porque Pinochet, ele foi um ditador conservador e reacionário, embora ele tivesse uma grande admiração pelo liberalismo. Só que por ele ser reacionário, os reacionários, por definição, são contra-revolucionários. Portanto, o ditador reacionário, ele não fica tanto tempo assim no poder. Também o seu plano de governo não se estende muito a longo prazo. Ele só vai lá, faz o que ele tem que fazer e vai embora. Agora, o ditador revolucionário, ele tem um plano de 50 anos, 100 anos a longo prazo. Foi isso que Stalin fez, que Lenin fez. Porque eles não planejavam só influenciar a União Soviética no tempo que eles ficassem no poder. Porque o plano deles era realmente transformar a natureza humana. Era isso que realmente eles queriam fazer. Então não tem comparação. Um ditador revolucionário sempre vai ser extremamente mais cruel do que um reacionário. É só esse último aviso que eu quero dar pra vocês. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo.